o nosso país, se a gente for observar, ele está dividido em grupos. E, assim, o poder na mão de poucos é muito perigoso. É riscos mil de entrarmos numa ditadura, de autoritarismos. Então, eu acredito, assim, que há um risco. Platão, eu acredito que eu entendo que Platão queria trazer, eu entendo que na mente dele, pessoas sábias, pessoas inteligentes, e sim, eles poderiam trazer soluções maravilhosas para pensando no povo, porque naquela época os filósofos é assim, os filósofos têm essa essência de sempre estar procurando o melhor, de sempre procurando conhecimento. Só que se a gente for trazer isso para os nossos dias, não vai dar certo. Outros países tentaram e fecharam o cerco, não, vamos ser comunistas, vamos ser socialistas, e a gente observa que não dá certo. Se torna realmente autoritário, se torna totalitário e as coisas não vão para frente. Então, poder nas mãos de poucos, eu acredito que até mesmo o nosso Congresso deveria parar com essa história de bancada disso, bancada daquilo, tem que governar para o povo, tem que governar para todo mundo do mesmo jeito, e não para grupos separados. Só divide a sociedade. Ah, velho, mas você falou de grupos, né? Bancada, de vários tipos de bancadas hoje. A gente não, a gente não tá numa época, se, por exemplo, hoje tem um governo que ele é contra a agropecuária. E se ele não tiver uma bancada, você não acha que por esse motivo a agropecuária pode cair? A gente fala da bancada evangélica. Eu não sou a favor da bancada evangélica. Por mais que eu seja evangélico, porque eu acho que a bancada evangélica muitas vezes foca na igreja e não no povo. Esse é o meu ponto. Hum, Mas sim. elas também tem que ter, porque eu acho que ela também ela está sendo perseguida aos poucos. Ela tá se nivelando aos poucos. Então, infelizmente, Uhum, esses grupos é necessário ter um voz nisso. Você não acha que a uhum, tendência nossa hoje, vou falar do Brasil, não falar nem dos outros, e você falou que uhum. está dividido, e se não tiver uma bancada, não é prejudicial também? Então, essa é a questão. A que ponto e onde chegou a nossa sociedade? Porque existe um Uhum, livro muito interessante sobre de Bastiat, que é um livro, eu vou deixar até a dica, A Lei, de Bastiat, Frederico Bastiat. E é um livro que ele explica a essência da lei. Para que uhum, que ela serve? Para que ela existe? Então, não é para grupos de interesses. Infelizmente, o que a nossa sociedade se tornou foi isso. Se você não defender, cada um decidiu se dividir em cada grupo, e se você não se defender, você fica para trás. Isso é um fato. Isso existe. uhum. Por quê? Porque a lei se perverteu. A essência da lei se perverteu. Porque a lei ela é feita para o povo, para o bem do povo. O agro faz bem ou faz mal para o povo? Para mim faz bem. Faz muito bem. Porque gera emprego, gera economia, é uma parte considerável do nosso PIB. Aí Exatamente. você encontra grupos de poder, sei lá, no governo, ou até mesmo dentro da Câmara, querendo destruir o agronegócio. O que o certo seria? O Congresso, em peso, está a favor do agro. Porque não existe essa história de o agro não é bom para o Brasil. Isso não existe. Isso é coisa realmente de grupos isolados. Sim, sim. Então, tem coisas que são óbvias que faz bem para o Brasil. São coisas que são óbvias. Uma segurança pública de qualidade é óbvia. Saneamento, teve gente que votou contra o saneamento. Então, são Exatamente. coisas básicas, são coisas que a gente vê que são necessárias. Mas aí a gente precisa fazer grupos dentro do Congresso. Por quê? Porque a gente perdeu totalmente a noção do que é lei. A gente Perfeito. perdeu qual é a essência da lei. Infelizmente. E isso precisa ser retomado, mas a gente vê que cada dia está ficando muito pior, está aumentando os grupos, está aumentando as divisões, está aumentando a polarização, e aí fica realmente difícil. Não, eu não acho que não deveria existir de uma hora para outra. Eu Uhum. acredito que deveria se extinguir com a consciência das pessoas, com a consciência dos políticos do que é a lei. Bom, velho, bom, aí me trouxe duas questões, assim, no caso, assim, como que seria feito, assim? Teria que ter alguns pré-requisitos, por exemplo, para alguém comprar, por exemplo, assim,
para alguém que seja um filósofo compor o Congresso, a Câmara dos Deputados, assim, só para entender. E queria perguntar também se, além de não vivermos assim num período assim perfeito, né? Não que seja o ideal, mas historicamente falando, na história da humanidade, acho que a gente vive assim o melhor momento, assim, ou não? No caso, com a democracia. Isso, sim. Sim, sim. Não existe nenhum outro, nenhuma outra forma de governo que seja melhor do que a democracia, né? Uhum. Mas ela precisa ser aperfeiçoada e, infelizmente, a gente vê a cada dia que ela está regredindo. Por mais que, às vezes, a gente tem uma falsa liberdade, né? As pessoas falam tanto democracia, 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 mas às vezes é só da boca para fora. É que nem a Constituição, né? A Constituição diz que você tem direito à vida. Foi engraçado até, foi Roberto Campos, falecido, não o neto. Mas Roberto Campos falou, né? Poxa, olha que legal, hoje eu já sei que eu não posso morrer. Porque o Congresso, isso foi quando em 1988, na nova Constituição, eu já sei que eu não posso morrer. Porque a Constituição me proíbe de morrer, porque ele disse que eu tenho direito à vida. Então, são promessas que existem na Constituição que a gente vê que são só promessas. Quem no Brasil tem direito à saúde? Quem no Brasil tem direito à segurança? Então, é muito fácil você levantar a CF e dizer, olha, os direitos dos brasileiros estão aqui. Mas cadê esses direitos? É só no papel? Então, é complicado, é muito boa a democracia. Só que quando ela funciona, só quando ela traz liberdade. E a gente vê que, por exemplo, se você quiser ter uma própria aposentadoria, você não pode ter. Você tem que contribuir no INSS para você poder, lá no fim da vida, 65 anos, 62 anos, você poder se aposentar. Mas se você quisesse fazer a parte, você contribui um pouco mais, fazer a parte, você não pode. Cadê a liberdade? Onde é que existe a democracia de eu escolher o que eu quero para minha vida? O Estado virou tutor. Somos crianças e ele está tentando nos tutelar até a nossa velhice. Então, é complicado. Agora, eu acabei esquecendo a primeira pergunta. Ah, tá. Como que seria assim os pré-requisitos de seleção para um filósofo compor ali ah, os conselheiros, digamos assim, do governante? Não sei, seria mais ou menos isso? Eu acho que, assim, um filósofo como conselheiro, bastava ele ser um filósofo. Bastava ele ser, porque para ser um filósofo, ele precisa amar a sabedoria, porque isso é a filosofia, é você amar, buscar a sabedoria, e você ser que nem Sócrates, tipo, não, só sei que nada sei, eu estou buscando as respostas, porque às vezes as pessoas estão muito cheias de si, muito cheias de opinião, e não é errado você ter uma opinião formada, mas o que custa, em vez de você jogar para alguém a sua opinião fechada, você apenas entrar num diálogo, como ele fazia, e se fosse dessa forma? Questionar, se questionar e deixar ser questionado por outra pessoa. Então, questionar o outro e deixar ser questionado. Hoje em dia não tem condições. Então, o filósofo ele precisa disso. Quantos políticos ali, a gente assiste, não sei se vocês assistem, mas quando a gente acompanha alguma sessão plenária, parece um circo. Aí eu pergunto, como uma pessoa que não tem um controle emocional, no momento, numa situação que está sendo contrariado ali por um colega de parlamento, e ele começa a falar algo que não lhe agrada, você começa a xingar. Como você seria um conselheiro? Porque você nunca foi um filósofo. Você nunca saberia respeitar a opinião alheia. Então, é mais ou menos isso. Para ser um filósofo, você precisa. E isso abrange, isso abre a visão de uma pessoa, porque ela vai olhar para todos os lados. Ela não vai apenas olhar para a sua limitada sabedoria. Ela